ele é pastor da Igreja Batista da Graça. E ele é diretor da empresa Abranque, e ele também está aqui, acima de tudo, como pastor. E que vai trazer a mensagem, o profeta de Deus para nós nesta noite. Amém? Então, estenda a sua mão para cá, vamos abençoar o pastor. Vamos dizer assim: Deus, meu Deus, abençoa o teu servo, usa o teu filho, para nos falar, nesta noite. Amém. Se reúne aqui na estrada do Pré, do Campo Grande, Igreja Maranata, graça e paz estejam com todos. Amém. É uma responsabilidade muito grande. Primeiro, estar aqui como pastor, trazendo uma palavra, uma Mas eu vou pedir para os irmãos, abram suas Bíblias em 2 Reis 4. 2 Reis 4, nós vamos ler os versículos de 1 a 7. 1 a 7 trata daquela história da viúva e o azeite. Muitos já conhecem, mas a palavra de Deus, à medida que a gente lê, à medida que a gente estuda, o Espírito Santo vai nos revelando cada vez mais. Pastor Xavier. 2 Reis 4, de 1 a 7. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Pai, tua palavra foi lida, Senhor. Eu te peço a tua unção sobre os meus lábios, Senhor, para aquilo que eu falar aqui seja aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós, Senhor. Use-me, Senhor, como um cano, Senhor, para que águas possam correr, que é a tua palavra, Senhor, e venha nos saciar a sede e nos alimentar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para nós entendermos essa passagem, é necessário entendermos o contexto que ocorre ou que ocorreu isso daí. E o contexto daquela época era muito ruim, muito ruim. Com a morte de Salomão, 2 de seus filhos brigaram entre si, e a briga foi feia. E com essa briga, e toda vez que há uma briga política, quem sofre é o povo. Toda vez que há uma discórdia na política, toda vez que há uma briga, uma contenda, quem sofre é o povo. E não podia ser diferente. Com a briga, 2 de seus filhos, Israel foi dividida em 2 reinos. O reino do norte, que continuou a ser chamado de Israel, e o reino do sul, que passou a se chamar Judá. E Jerusalém?
Jerusalém ficava em Judá. Com essa divisão de dois reinos, reino do norte, Israel, reino do sul, Judá, e o templo ficava em Jerusalém, que ficava em Judá, no sul. Como é que vai ser feito isso? Se todos tinham que ir ao templo para adorar ao Senhor, a crise política se agravou muito, de tal forma que o reino do norte, Israel, ficou proibido de ir, ou melhor, de descer para o reino do sul para adorar na casa do Senhor. Isso criou uma dificuldade. O que fizeram? Bom, já que a gente não pode ir para o reino do sul, lá para ajudar para o templo, nós vamos começar a cultuar deuses estranhos, subir aos montes, postes ídolos, e de certa forma absorveram a influência dos povos vizinhos. A idolatria começou por Israel e dominou Israel de tal forma que o reino do norte veio a cair pelo poder do império assírio. E Deus não se agradou disso. Por quê? Porque essa idolatria estava destruindo todo aquele povo. Aí você pergunta, e o reino do sul, lá de Judá, que o templo estava em Jerusalém, o que aconteceu? Também começaram, apesar de o templo estar em Jerusalém, começaram a cair também. Mais para frente, eles caíram pelo poder do Império Babilônico. E por que essas coisas acontecem? Muito simples. Se Jerusalém era onde tem o templo do Senhor, por que o reino de Judá também, mais tarde, ele caiu? Por quê? Porque o que salva, presta bem atenção, o que salva a vida espiritual de um povo não é o templo, não é o sacerdócio, não é a estrutura ou ritual ou cerimonial. O que salva a vida espiritual de um povo é o seu relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Aleluia. O seu comprometimento com o Senhor. Nós não estamos aqui nessa noite numa reunião social. Nós não estamos reunidos como um clube. Nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus, porque nós temos um compromisso com Ele. Ele é a nossa prioridade, porque a palavra de Deus nos diz que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Muito bem. Mas é interessante a gente ressaltar que, em que pese essa situação desastrosa de Israel, Deus, nessa época, envia dois dos seus maiores profetas, Elias e Eliseu. E eles profetizam numa Israel já praticamente destruída. Por conta de quê? Briga política, poder, dinheiro, poder. E Elias e Eliseu, discípulo de Elias, profetiza nessa terra, Israel. Vamos agora voltar para o texto. Nós vimos o contexto da história e vamos ver o que aconteceu, por que essas coisas aconteceram. Uma viúva com 2 filhos e o marido dela, que era discípulo do profeta Eliseu, portanto era um homem temente a Deus, firme na palavra, morreu.
Só que ele morreu e deixou dívidas. Deixou dívidas. Nós sabemos pela palavra que Deus, quando nós nos arrependemos, não é remorso, quando nós nos arrependemos, nós oramos, pedimos ao Senhor para que nos perdoe. O Senhor imediatamente nos perdoa dos pecados, dos pecadinhos, dos pecadores. Mas se há uma coisa que Deus não passa a mão, é em consequência. E essa consequência podem ser várias. No caso em tela, a consequência era qual? Dívida. E Deus não passa a mão, consequência. Você vai ter que pagar a dívida. Ah, mas agora eu sou do Senhor, eu sou uma pessoa, eu sou um novo nascido. Amém. Glória a Deus. Paga a sua dívida. Não tem moleza não. Essa viúva, com 2 filhos, o marido morreu, deixou dívida, os credores, aqueles que deviam, né, que o marido devia, bateram a porta. Ô de casa, seu marido tem uma conta aqui. Seu marido tem uma conta aqui, só tem que pagar. Porque se você não pagar, eu vou levar, e o texto fala, eu vou levar seus filhos como escravos. Na realidade, eu vou levar seus filhos para serem vendidos como escravos e do dinheiro pagar a conta. Imagina aquela época, uma Israel destruída, assolada, uma viúva. E o que a palavra de Deus falava sobre viúvas e órfãos? Vocês lembram? Que viúvas e órfãos têm prioridade, que não podem ser desamparados. Mas a época de crise, em que falta comida, que está uma briga, que se o governo vê qualquer coisa já toma como imposto, o que acontece numa época dessa? Como é que diz aquele ditado? Farinha pouco e o pirão primeiro, os outros é que se dane, não quero saber nada disso. E essa mulher estava nessa situação. E ela vai então ao encontro do profeta Eliseu. E chega ao profeta Eliseu e expõe a situação. Deixa eu ler no capítulo, o versículo 2, que está, eu quero pegar exatas as palavras que ela falou. Então, com a Bíblia aberta, e ela fala o seguinte, ela vai ao profeta Eliseu, e o profeta Eliseu perguntou-lhe Eliseu, que te hei de fazer? O profeta naquela situação desolado, e a mulher vem, o meu marido, teu servo, ela já colocou na lata, teu servo, morreu e deixou dívidas. E a minha situação é essa. E o profeta Eliseu olha para ela, o que eu hei de fazer? Situação está preta por lá também. O que eu hei de fazer? Qual é a palavra que ele fala depois disso? Dize-me o que tens em casa. Então presta atenção. O profeta Eliseu falou o que, quero pegar o texto direito, perguntou Eliseu, o que te hei de fazer? O profeta Eliseu falou. Entre ele falar isso e a segunda frase, dize-me o que tens em casa, aconteceu uma coisa aí no meio. O que aconteceu no meio? O Senhor tocou nele. O Senhor tocou. E a pergunta que ele fez, foi o quê? O que está escrito aí? Dize-me o que tens em casa. E o que ela respondeu? Ela disse, tua serva
não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Repara uma coisa, a resposta dela foi sempre na ausência. O que tu tem em casa? Não tenho nada, somente uma botija de azeite. Ela colocou a ausência na frente da presença. Quando aqueles discípulos, quando Jesus estava no Sermão da Montanha, que haviam 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que os discípulos chegaram a ele, mestre, já está adiantada a hora, vamos tocar o pessoal, porque a gente não tem, não vou arrumar 200 denários para comprar pão e peixe, ou pão, alimento, seja o que for. Os discípulos aí também colocam a ausência. Onde nós vamos arrumar 200 denários? Mas o que Jesus fala aí? Hein? O que tens? O que ele fala? O que tens aí? Não é a mesma coisa que Eliseu falou aqui? E o que os discípulos falaram? 5 pãezinhos, não é isso? 3 peixinhos, 2 peixinhos, 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Repara aqui o paralelo, tanto lá como cá, é a mesma coisa. É sempre colocando a ausência, nunca é presença, sempre a ausência. O que Jesus fez? Olhou os 5 pães, olhou os 2 peixes, olhou os 5.000 homens, olhou novamente os 5 pães, olhou os 2 peixes, olhou os 5 homens. Manda o pessoal sentar. Manda o pessoal sentar, porque o milagre já está aí. É a multiplicação, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Aleluia! Ele traz à existência as coisas que não existem. Ele trouxe à existência nessa passagem ao azeite que não existia. Pois bem, e ela então responde: eu só tenho uma botija de azeite, não tenho mais nada. Quando a gente passa por uma situação difícil e a pessoa pergunta: e você, como é que está a sua situação? Está mal, não tem mais nada, estou ruim, estou na lona. A facilidade que a gente tem de murmurar é muito grande. É muito grande. A facilidade que nós temos de colocar as ausências na frente das presenças é muito grande. E o Senhor nos ensina a olharmos para o alto. Aleluia! É, papai. Bom, o que o profeta Eliseu falou? Vamos voltar lá para o texto. Não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Versículo 3, disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas, a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias. Mas o que ele falou? Não. Ele já estava prevendo um milagre enorme. Ele já tinha certeza ali. Traga as vasilhas, e muitas vasilhas. Não poucas, muitas. E o que essa mulher faz? Essa mulher sai e começa a bater na porta do vizinho. Ô Ricardo, tem vasilha aí para emprestar? Presta aí. Num momento desse, às vezes o vizinho não tem o socorro que você precisa. Às vezes o vizinho, aquele que você esperava que ia ajudar você, não ajuda. Mas todo vizinho tem uma vasilha vazia que pode emprestar. Não é verdade? Todo mundo tem uma vasilha. Só isso que você quer? Leva 2. Vazia não tem não, mas vazia tem. Vazia tem.
a palavra de Deus ela é atual, né? É verdade. Não é que ela é realidade, né? É verdade. Ah, meu Deus, onde é que eu estava aqui? 3, vamos lá. 4, então. Depois, olha a recomendação que ele faz. Depois, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Por quê? Imagina você num local de crise, em que a fome está assolando o país, e que você catou muitas vasilhas, botijas vazias e levou, e Deus vai fazer um milagre, e o profeta dá essa recomendação: entra, fecha a porta. Duas coisas. Primeiro, ninguém tem nada a ver com a sua vida, se você está ruim financeiramente ou não. Entra, fecha a porta, o assunto é com o Senhor. Aleluia. Primeiro ponto. Segundo ponto, numa situação em que o país está em crise, não só os políticos ou o governo podem ver: opa, a casa número tal está cheia de azeite, vamos pagar um impostinho lá porque está cheio de azeite, já vão meter logo um imposto lá. Ou então aqueles que estão na espreita que também querem, né? Vai ali, olha, lá tem, lá está dando, vamos lá. Então ninguém tem nada a ver. Entra, fecha a tua porta. E ela obedeceu o profeta. Ela entrou, fechou, e o azeite começou a entornar. Qual é a figura do azeite na palavra de Deus? O Espírito Santo. Davi, quando o profeta Samuel foi lá escolher Davi, lá na casa de Jessé, né? Quando ele ungiu Davi, o que ele fez? Azeite. Mas será que o azeite era só para fazer unção? O que era o azeite naquela época? Havia gasolina? Óleo diesel? Álcool? Não. Azeite era o combustível daquela época. Então, azeite valia muito. As lamparinas eram acesas com azeite. Azeite era o petróleo. Vá, enche. E ela começou a encher. Encheu uma, encheu duas, encheu três. E foi enchendo. E os garotos iam dando, ela ia enchendo. E os garotos iam dando, e enchendo. Chegou um momento que acabaram as vasilhas. E ela pede ao filho: cadê mais? Não tem mais, mãe. Já acabou. 6. Quando acabaram as vasilhas, acabou o azeite. Porque Deus dá na medida certa, na conta certa. A medida é dele. E ela, com o coração cheio de alegria, corre e vai saber ao profeta Eliseu que a casa dela está cheia de botija de azeite. O que Eliseu falou? Pode ler para mim. Vai, vende o azeite. Paga a tua dívida. Por favor. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Muito bem. Esse milagre foi completo? Sim ou não? Sim? Quem acha que não? Quem acha que a operação de Deus foi completa nisso? Daí levanta o braço. Quem acha que não foi completa? Deus não podia mandar logo uma situação financeira para ela? Vai, entra lá na sua casa, que vai, abre a botija que vai estar cheio de dinheiro lá dentro para pagar a sua dívida. Não podia fazer isso? Podia ou não podia? Podia.
O que ele mandou? O azeite. E o que o profeta falou? Vai. Para aí. Vai e vende. Vai e vende. Está na hora dela fazer a parte dela. Deus fez um milagre. Agora ela vai fazer a parte dela. E qual é a parte dela? Vai para a rua e vai vender esse azeite. Vai bater de porta em porta. Aleluia. Deus deu todas as condições para que aquele milagre fosse completo. Mas tinha um pedaço que ela tinha que fazer. A gente tem que ter sempre em mente isso. Às vezes a gente está acostumado com aquela história de que as coisas caem do céu. Veja bem, Deus traz à existência as coisas que não existem. Mas se você ficar sentado esperando as coisas caírem do céu, não vão cair. Você tem que provocar esse milagre. Como é que se provoca isso? Na fé. Na palavra. Crendo na palavra. O Pai conhece todas as nossas necessidades. Sabe daquilo que a gente precisa de cada um de vocês. Mas tem uma parte que a gente tem que fazer. Quando Jesus encontrou aquele cego, e curou aquele cego, como é que ele fez? Ele cuspiu no chão, fez um lodo e untou os olhos. Jesus precisava fazer isso? Não. Pela palavra ele curava ele. Jesus quebrava todos os paradigmas. Isso escandalizava todos. Escandalizava todo mundo. O milagre é parte daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Às vezes a gente entra num deserto. A primeira sensação que a gente tem é que o pé fica queimando na areia quente. Mas se a gente pensar, tem povos, né, que vivem no deserto, aprenderam a viver. Mas o deserto, quando acontece com a gente, é muito ruim, porque a gente, às vezes, e na maioria das vezes, a gente não está preparado para isso. Mas o Senhor nos ensina, e a maneira que Ele nos ensina, a didática que Ele usa, é diferente da nossa lógica. Porque o homem raciocina com lógica, e para Deus não tem lógica. Ele faz do jeito dele, da maneira dele, no tempo dele, e quebra todos os paradigmas. Não há lógica. Então, quando você estiver diante de um deserto, ou entrando num deserto, não pense que Deus te abandonou. Fala assim: Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque na nossa vida, o nosso caminhar é olhar Cristo. O nosso caminho é Cristo. Na palavra de Deus não diz que a gente vai ter moleza. No mundo tereis aflições, tribulações, provações, palavras de mesma raiz. O que o Senhor Jesus fala? Tem de bom ânimo, eu, Jesus Cristo, venci o mundo, o sistema operacional do mundo, que não é de Deus, é do diabo. Deus criou todas as coisas, mas quem opera não é Ele. Por isso que no mundo, para um subir, o outro desce. No reino de Deus, para um subir, todos sobem juntos. Aleluia. Essa é a verdade. Então, quando a gente está diante de um deserto, de uma sequidão, clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Porque o Senhor sabe e Ele nos ensina através disso. Então, a didática do Senhor é diferente da nossa lógica. Guardem isso na cabeça. Se você estiver passando um aperto, um sufoco, não entenda isso como uma punição, porque o nosso Deus não é um Deus punitivo. Amém.
Ele é um Deus de graça, de misericórdia. Ele é um Deus de benevolência que tem prazer em acrescentar para você. Mas você tem que estar preparado para isso. E se você não está preparado e você recebe, você faz muita bobagem. Então nós temos que ter esse entendimento da palavra. E essa viúva, ela saiu, ela vendeu. Essa passagem de 2 Reis, ela nos ensina muitas coisas. Muitas coisas. E a principal dela, que Deus não nos abandona em momento algum. Você pode estar passando um momento só, mas você nunca vai estar sozinho. Você pode estar passando por tribulação, por provação. O Senhor sabe disso. Ora, se Ele sabe, por que Ele não vem no meu socorro? Porque entre a promessa e a bênção há um tempo determinado por Deus. Esse tempo você tem que esperar, porque o Senhor só vai acrescentar ou desenrolar ou desembaraçar quando você estiver devidamente preparado para isso. A gente não sabe porque eu não consigo olhar além daquela porta. Nossos olhos são olhos carnais. A visão que o Senhor tem para nós é espiritual. Portanto, confiar, crer e firmar nele. Senhor, estou contigo. Eu só peço uma coisa, Senhor, se assim for da tua vontade, que esse tempo que eu passo seja abreviado. Mas se não for, que o Senhor me use como um canal seu, para que eu possa passar por esse período glorificando ao Senhor. Que dos meus lábios não saiam murmuração, que dos meus lábios não saiam nenhuma mensagem pessimista, mas aquela mensagem otimista. Eu sei que estou passando, mas o Senhor vai resolver, que a minha vida pertence a Ele. Todos aqueles que nasceram de novo, que têm uma nova vida, e Gálatas 2:20 é muito claro em cima disso. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aqueles que têm Cristo vivendo dentro de você, que exalam o aroma de Cristo, que têm a vida dele, fiquem certos. A caminhada às vezes é longa, os obstáculos eles existem, e não é para fugir de obstáculo, não. Você vai enfrentar os obstáculos, não com a sua força, mas na palavra de Deus, porque eles serão destruídos em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor Xavier. Glória a Deus. Eu queria que a igreja estivesse orando, e eu queria separar aqui na frente, que nós fizéssemos 2 grupos. O grupo daqueles que acham que estão passando uma situação igual aquela viúva, venham aqui à frente, ficam na minha esquerda. E o outro grupo, que precisa crer e ter mais fé na palavra de Deus e no revelar de Cristo, fica na direita. Então, o grupo do azeite, se a botija está vazia, vem aqui para frente. O momento é esse. É um culto de oração, um culto de intercessão. Fica na minha esquerda. E o culto daqueles que precisam renovar a fé, ter mais fé, ficam na direita. Pastor Xavier vai orar pelo pessoal do lado direito. Eu vou orar pelo pessoal do lado esquerdo. E depois nós vamos estar louvando ao Senhor. Venha, saia do seu lugar, pode vir. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Deixa, meu Pai. Não tenha medo, não tenha vergonha, não precisa ficar no banco da misericórdia. Pode vir para frente, venha para frente. Deixa o Senhor falar com você, Pastor Xavier.
Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Estenda a sua mão. Coloque a mão no seu coração, você que está aqui. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Lembre-se que as vasilhas estavam vazias. Vazios de si mesmo, você mesmo. Deixa o Espírito Santo encher a sua vida, o seu coração. Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Jesus, por esta palavra que nos alegrou, que nos trouxe esperança, Senhor. Nos traz uma nova visão, perspectiva de uma nova vida. Aleluia. E nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti nesta noite, para receber de Ti a Tua palavra, o azeite que jorra, o azeite que vem do alto, essa unção que despedaça o jugo, que nos fortalece, que nos dá força, como aquela viúva foi fortalecida e ela saiu para vender o azeite, Senhor, e receber o que ela precisava, o que ela necessitava, a prosperidade, para que ela pagasse, saldasse a sua dívida. Em Cristo Jesus nós não temos mais dívida. Aleluia, nós estamos limpos e podemos viver com a nossa família, com nossos filhos, viver numa liberdade. A escravidão já não nos domina mais, não somos mais escravos, não somos mais dominados por ninguém. Aleluia, porque estamos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Pai, ainda no Teu nome, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, que aqueles que aqui se encontram, Senhor, que receberam esta palavra esta noite, Senhor, não saiam daqui da mesma forma que entraram, Senhor, mas renovados pelo Teu Espírito, Senhor. Tu és um Deus que traz à existência as coisas que não existem, Senhor. Muitos aqui, Senhor, clamam por um socorro, Senhor, por uma ajuda, Senhor. Façam, meu Pai, necessidades, dificuldades, meu Pai. Ensina-nos, meu Pai, diante dessas necessidades, a glorificarmos, a colocarmos cada vez mais na intimidade do Senhor, meu Pai, através da oração, Senhor. Porque Tu podes, meu Pai, modificar esse quadro. Tu podes resolver essa situação, desembaraçar processos, Senhor, resolver questões, Senhor. Pai, se há alguém com alguma enfermidade, sabemos que Tu és o Deus que cura, o Deus que sara, e basta uma palavra para que esse quadro modifique, Senhor. Sabemos também que Tu és um Deus de perto e um Deus de longe, Senhor. E aqueles que aqui clamam pelos seus familiares, Senhor, visite a cada um deles, Senhor, para que a Tua obra seja completa em todas as nossas vidas, Senhor. E possamos, meu Pai, honrar e glorificar o Teu santo nome, porque sem a Tua presença em nossas vidas, nada seríamos, Senhor. Te damos toda a honra e toda a glória e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Amo-te, Senhor. Vamos cantar essa canção para nós encerrarmos aqui mesmo. Não saiam daí não, continue aqui. Amo-te, ó meu Senhor, o grande eu sou, rocha firme, inabalável, seguro sempre estou. Meu coração celebra em Ti, em Teu poder. Tudo escuro está, a Tua luz posso
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com esta igreja, com este corpo de Cristo que aqui se reúne, hoje e para todos sempre. Cumprimente seu irmão com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.